Olá Deus, eis-nos aqui, São Mourão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos protege de todo o mal. Amém? Confie em Deus. Deus está ao meu lado, está ao teu lado. Apenas confia. Não confie em homem, só em Deus e tudo será realizado. Juízes capítulo 7, versículo 24. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bet-Bará e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão. E prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que fizestes? Que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Ebiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podia fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmona, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmona em tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: pois, quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmona, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmona em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogibeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Veja que são 300 homens perseguindo 15.000. Já mataram mais de 120.000. Olha como é que Deus faz. E hoje, em 2025, é da mesma forma. Confie em Deus, deixe Ele lutar por nós. E assim o fará. E fugiram Zeba e Salmona, porém, ele os perseguiu. E tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmona. E afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes do Sucote, e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmona, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmona na tua mão, para que demos pão
aos teus homens já cansados, e tomou aos anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Sálmona: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um perecia, filho do rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter: seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Sálmona: levanta-te e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Sálmona, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me, cada um de vós, os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos, e estenderemos uma capa. A cada um deles deitou ali um pendente do seu pescoço. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Confie em Deus. Você veja que quando um servo de Deus governa, quando uma pessoa de bem governa, o povo passa bem, o povo se alegra, o povo tende a ir para o bem. Mas quando o povo serve a pessoas más, a pessoas de má índole, mentirosas, traidoras, que não têm vergonha de praticar violência, de dissolver as famílias, então aí tudo começa a dar errado. As pessoas afastam-se de Deus, procuram outros deuses, outros apoios, até a sua própria força. Então procure a Deus,
Tua força está em Deus. Receba o pão da vida.